Olá, turma! Hoje vamos resolver a terceira questão da nossa primeira lista de exercício. O nosso descritor ele está relacionado a triângulos e para essa aula vamos comentar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá certo? Só que a ideia aqui é apresentar uma justificativa disso sempre acontecer, tá? Vamos fazer uma demonstração mostrando, provando que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. A ideia inicial é sempre nós traçarmos uma reta paralela a um dos lados desse meu triângulo, né? Tenho aí o triângulo ABC. Então, primeiramente, vamos traçar uma reta paralela. Nesse caso aqui, eu escolhi traçar uma reta paralela ao lado BC, tá? Então, essa minha reta que eu tracei, ela é paralela a esse lado, tá certo? Então, o segundo passo é observarmos que eu tendo duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu vou ter certos ângulos especiais, tá? E o que me interessa são os meus ângulos internos. Observem que esse ângulo Czinho, ele é alterno interno desse meu outro ângulo aqui. Então, eles possuem mesma medida, tá? Ângulos alternos internos possuem mesma medida. Então, aquele ângulo que está ao lado do meu ângulo Azinho também vai ser Czinho, tá? Da mesma forma, eu posso dizer que esse meu ângulo Bzinho, ele é alterno interno desse meu outro ângulo, ou seja, possuem mesma medida. Então, do outro lado, né, do meu ângulo Azinho, vai ser Bzinho. Agora, observem que esses três ângulos, quando somados, olha o que acontece, eles formam um ângulo de meia volta, tá? E um ângulo de meia volta é um ângulo raso que mede exatamente, olha só, 180 graus, tá certo? Então, quando eu fizer a soma Azinho mais Bzinho mais Czinho, que são meus ângulos internos, sempre vai ser 180 graus, tá? Maravilha. Então, vamos para a nossa questão. A nossa questão ela trabalha justamente isso, né, com a soma dos ângulos internos de um triângulo. Questão de número 3. Alex observou que as vigas do telhado de sua casa formavam um triângulo retângulo conforme ilustrado a seguir, tá? Então é um triângulo retângulo, né? Possui um ângulo reto, tá certo? Que ele tá até destacado aqui, ó, um ângulo reto, ângulo de 90 graus, tá certo? Ele pergunta o seguinte: se um dos ângulos mede 37,7 graus, quanto mede os outros ângulos, né? Os outros dois ângulos, esse e esse, tá? Então, é bem simples. De cara, nós sabemos que esse ângulo, que eu destaquei inicialmente, é de 90 graus, né? O ângulo reto, que é justamente o ângulo que dá um nome a esse meu triângulo, triângulo retângulo, tá? Então, nosso objetivo é descobrir qual é aquele outro ângulo. Para isso, vamos fazer a soma desses três ângulos e igualar a 180 graus. Fazendo isso, nós temos 90 graus mais 37,7 graus mais x igual a 180 graus, tá? 90 mais 37,7, isso resulta em 127,7 graus. O 127,7 graus está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo, certo? Vai ficar 180 menos 127,7 graus. Desse modo, o meu x é 52,3 graus, tá? Então, são esses meus dois ângulos procurados. O ângulo x, que nós acabamos de determinar, e meu ângulo de 90 graus. E a alternativa que tem esses dois ângulos é a letra D, tá? Então, letra D é a nossa resposta correta. Até a próxima aula, pessoal.